E então, gente, vamos aprender a formar imagens em espelhos esféricos? É uma parte importantíssima no estudo dos espelhos esféricos. Eu diria que, se você não souber formar imagens em espelhos esféricos, côncavos e convexos, bem provável que você não consiga interpretar absolutamente nada em termos de exercícios. Você tem que saber formar as imagens, tá? Quando formamos imagens em espelhos côncavos e convexos, normalmente começa-se pelo espelho côncavo, porque o espelho côncavo apresenta algumas situações diferentes em termos de formação de imagem. O espelho convexo não, é uma formação única. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo mais difícil, que é são os exemplos de espelhos esféricos côncavos. Bom, olha só, por que são mais difíceis as interpretações? Repare. Eu quando formo imagem num espelho esférico côncavo, eu posso posicionar o objeto em 5 situações diferentes no eixo principal em relação ao vértice. Cada uma dessas posições fornecerá um tipo de imagem diferente. Que posições são essas que a gente deve colocar o objeto para formar suas respectivas imagens? Então vamos lá. Nós temos aqui o eixo principal de um espelho côncavo, o elemento vértice, o elemento foco e o elemento centro. Observa que nos espelhos côncavos, os elementos, centro e foco, e os objetos estão do mesmo lado em relação ao espelho. Diferente você verá no espelho convexo. Tá legal? Bom, vamos às 5 possibilidades. Primeira possibilidade, observa. 1. Eu posso colocar um objeto numa posição além do centro de curvatura. Qualquer que seja a posição do objeto além do centro de curvatura, ele fornecerá um tipo de imagem. Essa é a primeira situação. A segunda situação é o seguinte. A cada instante eu vou colocar o objeto mais próximo do vértice. Então vamos lá. Primeira situação, além do centro. Segunda situação é essa daqui, que você vai ver no momento posterior. O objeto deverá estar situado sobre o centro de curvatura, vai formar uma imagem. Numa terceira situação, eu vou colocar o objeto, olha lá, entre o centro e o foco, vai formar uma imagem. Na quarta situação, eu vou colocar o objeto sobre o foco principal. Aí você vai ver vai ter uma conclusão diferente, bacana. E depois, por fim, o objeto situado entre o foco e o vértice. Não existe situação para o objeto colocado sobre o vértice do espelho, tá bom? Então vamos para as 5 possibilidades de imagens nos espelhos côncavos. Atenção! Tanto côncavo quanto convexo, para você formar imagens, você precisa utilizar um par daqueles raios notáveis. Aquelas trajetórias importantes que nós estudamos. Você vai verificar que nas 3 primeiras construções, objeto além do centro de curvatura, objeto no centro e objeto entre o centro e o foco, eu vou utilizar os 2 primeiros raios notáveis que nós estudamos anteriormente. Vamos lembrar. Partindo sempre da extremidade do objeto, você verá. Eu vou traçar um raio paralelo ao eixo principal, com reflexão passando pelo foco. Entenda bem, eu vou fazer isso nessas 3 situações, além do centro, sobre o centro e entre o centro e o foco, tá bom? Depois, partindo da extremidade do objeto, eu vou traçar o segundo daqueles raios notáveis que você anotou lá, tá? Eu vou traçar um raio, partindo da extremidade do objeto, que passe pelo foco do espelho e que quando atingir o espelho esférico, ele vai retornar, vai refletir paralelamente ao eixo principal. Esses são os 2 raios que no momento inicial eu vou utilizar e que facilita muito a tua visualização em termos de formação de imagem, tá bom? Repetindo então, eu vou congelar a imagem para poder traçar os raios. Partindo da extremidade do objeto, vou traçar 2 raios.
Raio incidente paralelo ao eixo principal, reflexão passando pelo foco. Raio incidente passando pelo foco com reflexão paralela. Você vai ver o que então acontecerá. Vamos lá. Traçados então os dois raios, vamos interpretar. Observe que todos os raios incidentes partem da extremidade do objeto. Esse raio incidente é paralelo ao eixo principal, refletiu-se passando pelo foco. O segundo raio, também partindo da extremidade do objeto, passou pelo foco, atingiu o espelho e refletiu paralelamente. Ok? São os dois raios que nós estudamos nas trajetórias importantes. Observe agora com muita atenção. Esse é um raio refletido, esse é outro raio refletido. Para que haja formação de imagens, tem que se haver interseção de raios ou interseção de prolongamentos. Relembrando, quando você tem linhas contínuas, você tem interseção de raios efetivos. Quando você tem linhas tracejadas interceptando, você tem interseção de prolongamentos. Observa, essa daqui é uma interseção entre dois raios efetivos e não prolongamentos, porque nós não temos linhas tracejadas. Se aqui nós temos a extremidade do objeto, na interseção dos raios nós teremos a extremidade da imagem. Objeto, imagem formada então na primeira situação. Eu vou chamar por I, ok? Olha bem para essa imagem, vamos conjugar essa imagem? Que tal conjugarmos? Ela pode ser real ou virtual. Real, formada pela interseção de raios, virtual, formada pela interseção de prolongamentos. Interseção de raios ou de prolongamentos? Interseção de raios. Então, toda imagem formada pela interseção de raios, ela é chamada por real. Tranquilo, né? Objeto ordenada positiva, imagem ordenada negativa. Então, essa imagem está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Então, ela é invertida. Ela pode ser maior, menor ou maior, menor ou igual. Observa o tamanho da imagem, o tamanho do objeto. Ela diminuiu, né? Eu vou colocar um termo mais bacana aqui, ó. Essa imagem, ela tem natureza reduzida, projetada fora do espelho. Para que você consiga observar essa imagem, é necessário um anteparo para a sua projeção. Imagem real é imagem projetada. Essa daqui, real, invertida e reduzida. Vamos à nova situação? 2, como nós já havíamos conversado. Coloquei o objeto agora exatamente sobre o centro de curvatura. Como nós já havíamos conversado, partindo da extremidade do objeto, vou traçar os mesmos dois raios da construção 1, paralelo ao eixo principal, com reflexão no foco, passando pelo foco, com reflexão paralela. Correto? Os mesmos dois raios anteriores, que são aqueles pares que a gente já havia conversado. Estou pegando o raio 1 e o raio 2, raios notáveis 1 e 2, para formar aqui, tá bom? Vou fazer os mesmos dois raios nas situações 1, 2 e 3. Vamos lá? Vou congelar a imagem para que você possa enxergar bem daqui a pouco. Vamos lá. Ué, então vamos lá. Tá aqui, olha. Objeto no centro, raio incidente. Olha lá. Paralelo ao eixo principal, atingiu o espelho, refletiu no foco. Raio incidente, sempre partindo da extremidade do objeto. Raio incidente que atinge o foco. Olha o raio refletido paralelo ao eixo principal. Atenção, concentre as suas atenções aqui, olha, nos raios refletidos. Observe que são linhas contínuas. Observe que são raios efetivos. Observe que os raios efetivos, eles se interceptam aqui. Se
aqui nós temos a extremidade do objeto, na interseção dos raios efetivos, nós teremos a extremidade da imagem. Eu cheguei um pouquinho para cá, para que você possa observar que quando o objeto estiver situado sobre o centro de curvatura, sua imagem também estará posicionada no centro de curvatura com as seguintes características. Formada pela interseção de raios, ela é do tipo real. Ordenada contrária à do objeto, está de cabeça para baixo, imagem invertida. Toma cuidado que esse conceito de cabeça para baixo dependendo do referencial, né? Objeto de cabeça para cima, imagem de cabeça para baixo. Mas o objeto pode estar de cabeça para baixo com a imagem de cabeça para cima. Toma muito cuidado. Inverteu a ordenada, invertida. Ordenada contrária, invertida. E atenção, por construção geométrica, essa imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Tá legal? Então ela é de natureza igual. Toda imagem real é projetada fora do espelho para que se possa visualizar somente mediante a um anteparo. Vamos a mais uma construção. Atenção, hein? Ainda nos espelhos côncavos, vamos para a terceira. Além do centro, sobre o centro e agora entre o centro e o foco. Observe que eu dei uma esticadinha nessa perna do espelho côncavo, tá? Você vai interpretar. Adiantando, os mesmos dois raios, partindo da extremidade do objeto, raio incidente paralelo, reflexão no foco. Raio incidente no foco, reflexão paralela, ok? É o que nós vamos proceder, como nós já havíamos conversado, ok? E então vamos lá? Representei os raios. Mais uma vez, ó, partindo da extremidade do objeto, raio incidente paralelo ao eixo principal, lá vem o raio refletido, corta o eixo principal pelo foco, segue o raio refletido, raio efetivo refletido, raio efetivo, raio incidente, que atinge o foco, que passa pelo foco, observa o raio incidente, atingindo o foco, atinge o espelho, olha o raio refletido paralelamente ao eixo principal. Atenções concentradas onde? Nos raios refletidos. Observa, acompanha, entenda que são efetivos, não são prolongamentos. Raios efetivos refletidos, interseção de raios efetivos. Aqui, na interseção, estará a extremidade da imagem. Vou representar, então, a imagem nesta situação. Observa o objeto, observa a imagem. Vamos caracterizar? Formada pela interseção de raios, a imagem ela é real. Ordenada positiva do objeto, ordenada negativa, a imagem ela é invertida. Não esqueça que imagem real é imagem projetada, tá bom? Tamanho do objeto, tamanho da imagem. Tá nítido, né? Aumentou, a imagem é maior, ou chamada por ampliada. Observaram então as três situações iniciais para espelhos côncavos. As próximas situações você verá aqui, olha, para objeto no foco e para objeto entre o foco e o vértice. Nessas situações eu vou alterar o segundo raio, ok?